Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa segunda parte e agora criando a nossa tela de edição. Se você ainda não viu a primeira parte, criando a tela inicial, recomendo que você veja, inclusive estou deixando o link na descrição do vídeo. Vamos começar aqui apagando desse nosso widget raiz tela inicial e criar aqui a nossa tela edicão. Ela herdará as propriedades de screen, então screen, e vamos defini-la como nosso widget raiz, tela edicão. Dois pontos. Essa nossa tela de edição será constituída basicamente por um box layout principal, que será responsável por conter tudo que tem na tela. Um box layout secundário, que será responsável por conter os botões, a imagem que está sendo editada. E esse nosso box layout secundário conterá 3 outros box layouts. Esse primeiro box layout responsável por conter os 3 botões de edição. Então aqui ele terá 3 buttons. Botão. Esse nosso segundo box layout responsável por conter a imagem. Então o widget de image. E esse nosso terceiro box layout responsável por conter o botão de cancelar. Então button. E o botão de salvar, botão. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura da nossa tela de edição. Vamos começar aqui adicionando um padding para esse nosso box layout principal. Então, padding de 15 pixels, assim como na tela inicial. Esse nosso box layout secundário conterá uma orientação vertical, então orientation vertical. E vamos colocar simbolicamente um texto nesses nossos botões, text. Esse primeiro botão será responsável por girar nossa imagem no sentido anti-horário. Este segundo botão no sentido horário. E este terceiro por deixar nossa imagem em preto e branco. Na nossa imagem aqui, irei adicionar temporariamente aquela imagem do samuraijack.png. E nesses outros botões vamos adicionar um texto, cancelar, e esse outro botão será responsável por salvar. Vamos ver como ficou. Aí, observe que aqui tem nosso padding do nosso box layout principal. Aqui nosso box layout secundário, contendo os 3 box layouts. O primeiro com nossos botões, o segundo com a nossa imagem, o terceiro com os botões de cancelar e salvar. Vamos agora começar por configurar esses nossos botões de edição. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é nesse nosso box layout, definir que o size hint dele será de 100% de largura e a altura dele será none. Isso porque vamos definir a altura dele agora. Então ele terá de altura 100 pixels. Vamos ver como ficou. Aí observe que eles acabaram se adaptando ao novo tamanho do box layout de altura. E podemos inclusive fazer a mesma coisa nesse nosso box layout dos botões de cancelar e salvar. Então vamos começar configurando esse nosso botão de edição de girar no sentido anti-horário. A primeira coisa que eu vou fazer é remover as imagens que vêm por padrão nele, no estado normal dele e no estado quando ele é pressionado. Então background down, que é quando ele é clicado, não terá nenhuma imagem, e background normal, ele também não receberá nenhuma imagem. Então em ambos passarei uma string vazia. Inclusive se nós formos rodar aqui para ver, observe que esse nosso botão não tem mais nada, ó. Só um quadrado branco. Então vamos definir aqui uma cor para ele de fundo, background color, e ele terá uma daquelas variáveis que defini lá em cima, cor, underline, botão. Se inclusive formos ver, aí observe que agora ele tem uma cor cinza claro, porém não acontece nada quando ele é pressionado. Para configurar isso, o que eu irei fazer? Esse nosso botão tem 2 eventos chamados onPress e onRelease. Esse evento onPress realiza uma ação quando nosso botão é pressionado. E assim que terminamos de pressionar o botão, ele entra no evento onRelease, que é quando nós soltamos o botão pressionado. Então o que eu vou fazer? Quando este nosso botão for pressionado, eu irei acessar o nosso botão através de self e irei alterar a cor de fundo dele. Então background color será igual a cor underline botão laranja. E irei fazer a mesma coisa quando ele terminar de ser pressionado. Então aqui no onRelease ele terá a cor normal, a cor do botão. Vamos ver como ficou.
Aí, observe que o nosso botão está aqui. Quando ele é pressionado, ele fica na cor laranja. E quando termina de ser pressionado, volta para a cor normal. Agora vamos adicionar uma imagem de ícone para esse nosso botão. Então, aqui no nosso botão, vamos criar o widget de image. Ele receberá uma imagem que está em ícones. Source. Ícones barra a imagem bt1.png. Vamos ver o que acontece. Observe que não surtiu nenhum efeito no nosso botão. Isso porque quando adicionamos uma imagem no botão, ela não fica contida no botão. Ela está inclusive aqui embaixo, atrás do botão cancelar. Ela sempre fica no canto inferior esquerdo. Então o que eu tenho que fazer para que ela fique aqui na posição que eu quero, dentro do botão? Eu tenho que vir aqui nela e alterar a posição dela de acordo com a do botão. Então eu vou colocar aqui a posição X dela. Será self, então self, estou acessando a nossa imagem e essa nossa imagem contém uma propriedade chamada parente. Quando utilizamos self parente, nós acessamos o widget que nossa imagem está contida. Então, quando utilizamos self parente, iremos automaticamente acessar o botão que ela está contida. E iremos acessar a posição X dele e faremos a mesma coisa na posição Y, self parente.y. Vamos ver como é que ficou. Aí, observe que agora nossa imagem acabou indo para a mesma posição do nosso botão. Porém, eu quero que ela fique mais centralizada aqui no botão. Então, o que eu irei fazer? Eu irei primeiramente alterar o tamanho dela. Então, size hint, vou definir como none de largura e none de altura. E vou estabelecer que ela terá 64 pixels de largura e 64 pixels de altura. E aqui na posição dela, em vez de utilizar X, irei utilizar Center X. Center X que acessa a posição central do nosso botão no eixo X. E vou subtrair 32 pixels. 32 pixels que é metade do tamanho da nossa imagem. E farei a mesma coisa aqui em Y. Center Y menos 32 pixels. Vamos ver como ficou. Aí, observe que agora o ícone da nossa imagem ficou bem centralizado no botão, tanto que se alterar o tamanho da nossa tela, ele ainda continua centralizado. Agora podemos inclusive apagar esse texto aqui e fazer a mesma coisa nos outros botões. Então vou copiar esse aqui, colar nesse botão aqui, nesse botão aqui de baixo e alterar as imagens. Esse aqui será o botão 2 e esse aqui é a imagem do botão 3. Vamos ver como ficou. Aí observe que agora tem nossos 3 botões, os 3 funcionando com o estilo visual que definimos no primeiro botão. Porém, se você for observar, é muito código para fazer a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z aqui e apagar esses botões que eu já adicionei. E vou criar um botão personalizado com este estilo aqui que criamos. E como eu vou fazer isso? Eu vou copiar essas propriedades aqui. Vou vir aqui em cima e vou criar um botão personalizado. Então vou criar aqui botão edicão. E ele irá herdar as propriedades de botão. Vou colar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma propriedade personalizada para esse nosso botão, chamada nome underline imagem. Essa nossa propriedade irá receber o nome da imagem que será utilizado aqui embaixo no nosso widget de image. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse nosso nome da imagem aqui e vou concatenar esse nosso caminho da imagem, que é o ícones barra, não é? Com o nome da imagem que será passado no nosso botão. Então aqui eu irei acessar a nossa imagem, self, irei acessar o parente dela, parente, que é o botão, e desse parente irei acessar o nome da imagem, nome imagem. Então se eu vir aqui embaixo, vou copiar esse nome aqui, o botão edicão. Se eu vir aqui embaixo, aí eu posso apagar esse botão que nós criamos aqui embaixo, apagar todas as propriedades dele, e simplesmente alterar esse nosso botão para botão edicão, e passar aqui o nome underline imagem bt1.png e posso fazer a mesma coisa nos outros botões. Então aqui botão edicão
e modificar apenas o nome da imagem. Agora, se formos rodar aqui, aí observe que surtiu o mesmo efeito de copiar o código várias vezes, porém agora ocupando muito menos espaço. E agora que podemos alterar o espaçamento entre esses botões, que observe que eles estão todos colados, não é? E para fazer isso existe uma propriedade no Box Layout que se chama Spacing. Nela definimos o espaçamento que terá entre cada botão. Então vou deixar aqui com 5 pixels, vamos ver. Aí, ficou bom, ficaram separados e com estilo visual adequado. E agora vamos fazer a mesma coisa no botão de cancelar e salvar. Nesse botão de cancelar e salvar podemos criar um outro botão personalizado, copiando desse aqui. Vamos renomeá-lo para botão cancelar, salvar. O nome da imagem podemos apagar a imagem, já que ele não vai ter ícones. E só alteramos aqui a cor dele para azul. E podemos alterar também o tamanho da fonte. Font size igual a 25 pixels. Vamos alterar lá. Botão cancelar salvar, botão cancelar salvar. Vamos ver como ficou. Cancelar salvar e podemos também adicionar um spacing para ele, né? Spacing 5 pixels. Vamos ver como ficou. Cancelar, salvar, virar. Aí, agora sim criamos a nossa tela de edição, praticamente idêntica do nosso exemplo. E é isso, agora nos próximos vídeos começaremos a criação do código que vai interagir a parte de Kivy com o do nosso editor. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.